Olá pessoal, tudo bem com vocês? Atitudes machistas por parte de ateus. Esse é o tema que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Peço antes de mais nada que quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, tem um botão de inscrever-se aqui abaixo do vídeo, é gratuito. E também curta, compartilhe, comente os vídeos, que essas ações ajudam a fazer com que esse trabalho tenha um maior alcance, tá? Bom, pessoal, então hoje eu gostaria de tratar desse tema, atitudes machistas por parte dos ateus ou, por parte de uma parte dos ateus. Também não, a ideia não é generalizar. Bom, antes eu gostaria de fazer um breve relato. Quando eu comecei a pesquisar história do ateísmo no Brasil, e mais particularmente a história do ativismo ateísta no Brasil, que teve uma grande efervescência ali por volta de 2009, 2010 até mais ou menos 2014, 2015, eu entrei em contato e conversei com algumas ateias. E na época eu lembro que eu fiquei um pouco surpreso, e talvez essa surpresa se devesse ao fato de eu idealizar o meio ateísta como um meio totalmente desprovido de preconceitos. Eu fiquei surpreso quando elas me relataram casos de atitudes machistas por parte de ateus naquele momento. Essas atitudes elas iam desde assédio, até a colocação das ateias numa posição secundária em relação ao desenvolvimento e à promoção das ações do ativismo ateísta, como eventos, etc. e tal. Tá? Hoje eu percebo que quando se toca no tema do machismo, das relações de gênero, se fala muito, no meio ateísta, de uma fonte religiosa em relação a isso. Então essa fonte religiosa é identificada particularmente nas religiões de matriz abraâmica, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Religiões patriarcais, então, ou seja, religiões que estabelecem a autoridade do homem, tá? Seja no plano familiar como social, em relação às mulheres, e a partir da qual nós temos o desenvolvimento de atitudes machistas com base em um sexismo que inferioriza as mulheres em relação aos homens. Isso pode ser visto, por exemplo, em delimitar o papel da mulher, a esposa, mãe, dona do lar. Um segundo caso é inferiorizar a mulher na relação de trabalho na comparação com os homens. E um terceiro caso é pensar a mulher como um objeto sexual a serviço do homem. Tá? Existe uma certa relação realmente entre essas atitudes, essa visão machista e patriarcal com as religiões abraâmicas. É que eu vou pegar o caso do cristianismo, que é o que eu tenho mais conhecimento. Se nós formos olhar o texto da Bíblia, vamos encontrar diversas passagens onde isso aparece. Então, eu peguei aqui alguns trechos, tá aqui tô vendo aqui no notebook. Por exemplo, no livro Timóteo consta o seguinte, uma famosa passagem do Paulo: "E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso." Ou seja, nessa passagem que eu li para vocês, nós já temos que no exercício do trabalho religioso, nas comunidades cristãs, ali isso aí está se referindo lá ao início do cristianismo, já está sendo estabelecido que a mulher deve ter uma posição secundária, tá? Ela não tem autoridade para ensinar. Isso posteriormente vai se intensificar. E também está definindo ou delimitando o papel da mulher ao papel de mãe. Também existem outras passagens que falam sobre a questão da submissão aos maridos. Só retornando que essa passagem que eu li para vocês, digamos assim, ela busca legitimar essa
relação hierárquica entre homem e mulher, pegando, né, a questão do Gênesis e da origem da humanidade por parte, né, do Adão e Eva lá no paraíso. A questão da submissão das mulheres aos maridos. Então, trechos, por exemplo, no livro de Efésios e Colossenses, diz o seguinte: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém ao Senhor. Então vejam que nessas passagens nós já temos também indicativos de que a mulher deve se submeter, deve ser submissa, né, obedecer aos maridos. Então, dentro de uma relação familiar, tá? Deve-se lembrar que esses trechos, eles, digamos assim, reproduzem a visão de mundo de sociedades que viveram em séculos passados, tá? E que são passíveis de serem criticadas. Contudo, ainda hoje, existem muitas pessoas que leem a Bíblia de uma forma não histórica e buscam estabelecer que aquilo que foi descrito na Bíblia, inclusive, né, esse tipo de pensamento, ele deve ser reproduzido, né, e buscam, digamos assim, moldar o seu modo de vida hoje com base nos ensinamentos bíblicos que são produtos de uma outra época que tinha uma outra visão de mundo. Mas a questão de formas de pensamento e de atitudes machistas não estão restritas à religião. Eu diria que um dos famosos casos é o caso do discurso científico produzido no século XIX, que também estabeleceu uma visão hierárquica entre os homens e as mulheres, agora não legitimada pela religião, mas legitimada pela ciência. Tá? Então, discursos que diziam, por exemplo, que a mulher ela era menos inteligente que o homem, que a mulher era caracterizada por ser sensível, tá? Por ser emotiva, né? Que, portanto, deveria estar confinada ao ambiente do lar e se submeter à autoridade e à inteligência do homem. Tá? Talvez um dos casos mais famosos em relação a isso seja a frenologia, né? Uma pseudociência do século XIX que afirmava que a partir da medição do crânio era possível estabelecer e definir o comportamento das pessoas. Tá? Então, em um outro caso, se nós formos pegar a história da ciência, né, do século XIX para o século XX, até adentrando agora, há pouco tempo atrás, agora, poucos dias atrás, melhor dizendo, nós tivemos o anúncio do Prêmio Nobel. Se nós olharmos os vencedores do Prêmio Nobel desde a sua origem, lá no início do século XX até hoje, nas categorias relacionadas à ciência, as mulheres elas aparecem em um número muito limitado na comparação com os homens. Tá? E a trajetória das mulheres dentro das ciências, né, dessa área de conhecimento, ela ainda é bastante problemática, elas enfrentam muitos obstáculos e entre os obstáculos que elas enfrentam está as atitudes machistas por parte de outros cientistas, ou seja, não é apenas no discurso religioso que nós encontramos uma fonte de legitimidade para tentar estabelecer uma diferença hierárquica entre homens e mulheres. Tá? E ainda nos dias de hoje eu converso com muitas ateias, né? Talvez não tantas assim, mas as ateias com as quais eu converso, elas ainda, quando se toca na questão do machismo, a maior parte delas, já me relatou que foram alvo de atitudes machistas por parte de ateus. Então, não apenas por parte de pessoas religiosas, que também passaram por essa experiência, né, de atitudes e formas de pensamento machistas vindo de pessoas religiosas, mas, lamentavelmente, também vindo por parte de homens ateus. Tá? E eu diria também que vocês podem verificar isso conversando com as mulheres, com as ateias, né?
indagando elas sobre isso e também fazendo uma busca, né, pelos grupos, né, páginas ateias que existem nas redes sociais e que não será incomum vocês encontrarem postagens e afirmações machistas por parte de ateus. Volto a dizer, não estou com isso querendo afirmar que todos os ateus são machistas, mas que as atitudes machistas elas estão presentes no meio ateísta. O porquê dessa presença? Eu diria, né, também baseado, né, no que eu faço de pesquisa, que existem muitos ateus que têm uma visão bastante restritiva sobre o que é o ateísmo e sobre o que é ser ateu. Geralmente colocando que ser ateu significa apenas não acreditar na existência de um Deus. Então, ou seja, o ateísmo não acaba sendo um elemento que ajude a repensar uma série de valores criados historicamente, né? E que, por exemplo, quando vem do âmbito da religião, busca ser apresentado como algo natural, ou quando vem do âmbito da ciência, busca ser pensado como algo científico. Então, eles não fazem, digamos assim, essa reflexão, esse processo de desconstrução dessas formas de preconceitos historicamente construídas e socialmente e culturalmente estabelecidas. Então, o Richard Dawkins, ele fala que o movimento ateísta, o ativismo ateísta, deve se inspirar no movimento feminista. Ele fala em termos de organização, né, de militância, etc. E eu falaria que o movimento ateísta deveria se inspirar no movimento feminista também no sentido de repensar, tá, essas visões preconceituosas que infelizmente elas estão presentes entre os homens ateus. E eu não vou me eximir, né, dessa responsabilidade, porque eu nasci inserido dentro de um meio onde essas relações de gênero que estabelecem diferenças, onde o homem é apresentado como superior, né? Eu nasci inserido dentro desse meio social e cultural e eu constantemente preciso estar me policiando para não cair em algum tipo de pensamento ou de atitude machista. Então esse é um exercício contínuo, é uma tarefa contínua que os homens ateus devem fazer. Bom, pessoal, esse era o tema que eu gostaria de falar, né, no vídeo de hoje. Aí eu deixo aqui para vocês, no final, essa pergunta, se o que eu falei aqui realmente é pertinente, faz sentido ou não. Tá? Eu gostaria de conhecer a opinião dos ateus e das ateias. Então, deixo aqui um abraço para todos e para todas e nos vemos em breve.